Olá, queridos, a graça e a paz, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje está a minha presença, pastor Rafael, aqui do meu lado, pastor Renan, e nós vamos fazer uma abertura completamente diferente. O Renan vai fazer uma oração. Hoje nós vamos abordar o livro de Colossenses, e eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos com essa breve oração. Logo daremos início a mais uma aula. Graças e paz, irmãos. Vamos orar então, pedindo ao Senhor que nos ajude, faça-nos compreender a sua palavra, que esse sempre é o nosso desejo, o nosso objetivo também. Então vamos orar pelo estudo de hoje também, pela essa situação difícil que nós estamos atravessando. Nosso Deus, nosso querido e bendito Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome da glória, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és bom, e suplicamos pelo teu Espírito Santo que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dirige, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, esclareça o nosso coração, tire as dúvidas, nos mostre a beleza do teu Filho amado Jesus Cristo, para que possamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Também suplicamos pela nossa nação, por este momento sanitário tão difícil, que o Senhor olhe para aqueles que estão acamados devido à Covid-19, que o Senhor socorra as famílias, seja conforto e se revele, ó Deus, neste turbilhão. E aqueles, ó Deus, que têm a esperança em Ti, ela possa ser fortalecida ainda mais para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos e pedimos pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, hoje nós daremos início à carta de Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo. E hoje nós vamos fazer uma introdução. Será diferente, um bate-papo entre eu e o Renan. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia conosco em Colossenses capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 2. Aí você no celular acompanhe conosco. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Nessa introdução, nós gostaríamos de abordar quem escreveu, assim como já citei. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Se você analisar, nós vemos apenas 4 capítulos, tão pequeno, mas de grande importância para a igreja daquela época e para a igreja atual. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Apesar de conter 4 capítulos, ela é de uma extrema importância para a nossa realidade. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, e ele recebeu a visita de Epáfras. Bem provável que Epáfras ele recebeu a mensagem em Éfeso, quando Paulo ali pregava o evangelho verdadeiro e genuíno. Assim, Epáfras foi impactado pelo evangelho, se convertendo ao cristianismo. E relatos históricos diz que Epáfras assim foi enviado para a sua terra natal, Colosso, assim como está escrito aqui no versículo 2, em Colossos. E ali ele plantou igrejas, plantou em Laodiceia, plantou em Colossos e plantou também igreja em Hierápolis. Isso, perdão. A região toda lá, né? Exatamente. E ele é o responsável por essa carta chegar à igreja de Colossos. A história nos conta, relatos históricos, e o próprio livro de Colossenses nos mostra a grande heresia que havia na igreja, a heresia que se alastrava. Nós vemos aqui que Paulo, ao escrever a igreja de Colossenses, ele está confrontando as heresias como o gnosticismo, como o ascetismo, heresias que estavam alastrando a igreja naquela atualidade. Interessante assim a gente notar que esses termos, né, gnosticismo, ascetismo e tal, eles não são tão assim muito conhecidos na nossa realidade hoje, mas ao longo da exposição da carta aos Colossenses a gente vai entender um pouco mais como isso funcionava, como isso acontecia. E hoje a gente não tem coisas assim com estes nomes assim de maneira escancarada, né? Mas acontece de uma maneira mais velada. E aí quando você falou, né, que o Epáfras levou o evangelho, e Deus por sua graça fez com que a igreja florescesse naquele lugar, interessante assim que você não vê o apóstolo Paulo indo fundar esta igreja, né? Isso. Você vê ali alguém que é fruto do ministério do apóstolo Paulo, que leva a mensagem do evangelho. Deus faz florescer,
Só que a igreja enfrenta alguns problemas. Sim, então daí problemas. A gente já tem assim algumas lições, né? Que o cristianismo ele sempre enfrenta problemas. Ele nunca é uma religião, por assim dizer, né? No bom sentido da coisa, não uma religiosidade no sentido mal, que não deixa de enfrentar problemas. Então Epáfras volta para visitar o apóstolo Paulo, provavelmente na prisão em Roma, e pede, como se ele pedisse, ajuda. A carta não deixa claro isso, né? Mas como se ele relatasse o que está acontecendo para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, né, que era um homem assim muito cheio do conhecimento do Evangelho de Cristo, escreve para esses irmãos de Colossos, importante, pastor Rafael, que assim é uma carta muito amorosa. Sim. Uma carta muito amorosa, que vai tratar dos problemas da igreja, mas ele começa falando aqui, olha, vocês aprenderam a verdade, vocês receberam o Evangelho, e o nosso desejo é que vocês sejam fortalecidos cada vez mais no conhecimento de Deus. Por que o conhecimento de Deus? Porque o gnosticismo falava assim, olha, você só pode conhecer a Deus se algo a mais for revelado. Sim. Fora daquilo que eles já tinham aprendido do Evangelho. Então isso é o gnosticismo, por esse conhecimento místico, né, do homem chegar até Deus, aquela coisa toda. E somente aquela classe conhecedora, né? Excluindo ao todo, só aqueles detentores daquele conhecimento, esses sim podem conhecer a Deus. Né? Eu citei dois, né, falando do gnosticismo e do ascetismo, mas tem também o legalismo, tem também o misticismo. Exato. E quando nós olhamos a carta de Colossenses, é como se nós estivéssemos lendo para a igreja atual. Exatamente. Que é de uma maneira, como você citou, né, é uma nova roupagem. Mas ainda enfrentamos essas tendências, né, essas heresias que têm se infiltrado nas igrejas. Né? E para isso a gente pode nomear, sim, para efeito de memorização, sempre uma nova verdade. Sim. É uma velha heresia, é um velho veneno, porque ele vem da serpente, vem do diabo que quer ali desviar o foco da igreja de Deus, da igreja de Cristo, e o do legalismo que você falou, é uma mistura, né, de judaísmo, de um monte de coisa. Essa mistura é até porque no contexto da cidade de Colossos havia uma grande parte, poderia dizer até na sua totalidade, gregos. Né? Então havia uma miscelância de religiões, de crenças naquele lugar. Né? E aí o povo judeu se espalhou para vários lugares, né? Daí você tem judeu, você tem gregos, você tem amantes de filosofia, você tem os gregos com os seus deuses, a sua maneira de enxergar o mundo. E assim, conta-se que Colossos era um lugar muito religioso. Sim. Como a gente vê lá em Atenas, né? Deus aqui, Deus ali, Deus ali, Deus lá. Então esse instinto do ser humano de querer fazer para si um Deus, esse era o problema que havia lá em Colossos, né? E aí o apóstolo Paulo, como diz, que é um tom muito amoroso, e legal que ele não esquece dos companheiros, né? Primeiro, pela vontade de Deus. Sim. O irmão Timóteo, como é importante ter pessoas na caminhada. Né? O que eu acho interessante também, Renan, é que assim, como que o cuidado do apóstolo Paulo relacionado a essa cidade, porque era uma cidade pequena. Sim. Né? Vemos que muitos cristãos dão muita ênfase para a carta de Efésios e acabam se esquecendo de Colossenses, mas nós vemos da importância, né? O porquê o apóstolo Paulo ele escreveu a igreja. Nós vemos assim que é para a nossa atualidade, a qual nós precisamos voltar às Escrituras. E é interessante que Epáfras, ele se deparar com essa heresia, ele vai até Paulo, né? Pedir ajuda, né? Dessa maneira, e Paulo ali ele escreve, igual você citou, com amor, né? Para aquela igreja, né? E quando eu vejo as heresias que combatia o verdadeiro evangelho, a que mais assim alastrou e contaminou foi o gnosticismo, né? Ali na igreja, vemos que logo após aos pais da igreja, Deus levantou homens para combater, né? E Deus tem levantado, assim, é de grande importância e relevância nós meditarmos nessa carta. Isso, né? E assim, como é uma carta que ela tem um tom assim de bastante amor, sim, mas é um amor, né, pastor Rafael, isso é importante a gente destacar, porque a gente vê hoje muito essa confusão do amor. Poxa, não pode julgar as pessoas, não pode fazer assim e tal. E o apóstolo Paulo, ele trata com amor, mas ele não perde a mão. Sim. Que mão é essa? A mão da verdade, da palavra de Deus, a mão doutrinária. Sim. Olha, vocês estão enfrentando alguns problemas, ok? Deus tem frutificado vocês, tem abençoado,
só que eu quero mostrar a vocês a verdade, né? E aí, como você falou, que às vezes as pessoas passam batido, né, de Efésios, não dá tanta importância assim por Colossenses, por ela ser um pouco menor, mas ela tem o mesmo impacto. Por quê? Porque do mesmo modo que Efésios trata um corpo doutrinário muito sólido, isso se estende para que âmbito? O âmbito dos relacionamentos. Sim. Marido, esposa, filhos, patrões e empregados. Sim. Que é a mesma coisa que Efésios faz, né? Então, talvez pela região ali, Éfeso e Colosseiro muito próximo, esses problemas eram recorrentes. E não só por ser problemas recorrentes. O apóstolo Paulo e Deus, já sabendo disso, sabe do coração humano como que é. Sim. Né? Então, essa beleza doutrinária, essa grandeza doutrinária, essa solidez, ela tem que se estender para a vida, porque senão não vai adiantar nada. O interessante é que você citou da postura do apóstolo Paulo em falar com amor, mas não deixar a verdade do lado, não né? perder a mão, não doutrinária. É interessante que assim, o amor verdadeiro, ele deve conter a verdade. Uhum. Né? Um amor sem verdade não é amor. É verdade. Né? E as pessoas não compreendem o que é o amor verdadeiro. Né? E nós vemos aqui ele tratando com amor, e nesse amor nós encontramos a verdade. Sabe o que me chama a atenção? É que quando essa heresia, essas tendências se alastravam pela igreja, nós vemos e podemos observar no livro de Colossenses que esses homens, eles vestiam uma capa de piedade. Sim. Né? Eles até falavam de Jesus, porém eles entregavam ou alimentavam o povo com um evangelho distorcido, com misticismo, algo que é muito recorrente na nossa realidade, né? Onde nós vemos barbaridades. Essa é a palavra para coisas que nunca foi do verdadeiro evangelho, nunca o evangelho ensinou para que isso fosse feito, né? Então, e aí a gente tem aquele contraponto muito drástico, né? Você vê assim, pessoas que na sua religião levam o nome de Jesus e tem essa aparência de piedade. Você olha e fala, puxa, fulano tem bom comportamento. Sim. Não se envolve em escândalo e tal e tudo mais. Mas isso, quando a pessoa não compreendeu o evangelho, ele está fazendo aquilo porque ele acha que ele fazendo aquilo, embora no nome de Jesus, ele está agradando a si mesmo. Sim. Porque ele está falando, eu faço certo. Então é isso que o apóstolo Paulo trata. Olha, a aparência de piedade, é coisa da carne, mas só serve para a satisfação do seu próprio ventre. Mas tem o nome de Jesus, fala de Deus, se comporta muito bem, boas obras. Não elimina a nossa responsabilidade de se comportar bem, de ser um exemplo, de ter boas obras pela graça, que é muito diferente, né? Que a gente trabalha, como o apóstolo Paulo disse, não foi eu, mas a graça de Deus em mim. Agora, para essa categoria assim, desse povo que é envolvido com todas essas coisas, a graça é apenas algo supérfluo, lá no fundo, quando tem. Sim. Né? Quando tem. Quando não, é o esforço do braço, aquela coisa toda. Né? Bem interessante isso. Vemos que o legalismo também, né? Assim, pegando o gancho daquilo que você está falando, né? Era um povo muito ligado ao legalismo. Até pelas tradições judaicas, né? Eles se prendiam a muitas coisas, e aquilo que você falou, deixava de lado a graça. Não compreendia a graça. Por quê? Porque é um elemento judaico. Sim. Eu tenho que guardar a lei. Né? Se você pegar o povo de Israel hoje, o povo judeu é muito correto. Muito correto. Existe um lugar lá em Israel, que é uma sociedade assim, como se fosse uma sociedade socialista. Você vai lá, você recebe aquilo que você precisa e também dá aquilo que você tem. Você não recebe demais, você recebe aquilo que você precisa. Então esse elemento assim, legalista é algo que eu faço e eu obedeço. Só que do mesmo modo, como eu falei que a doutrina ela se estende para a vida prática, faz com que corrija isso aí. O apóstolo Paulo está falando assim, nem o legalismo é um caminho e nem a libertinagem também é um caminho. Sim. Porque lá no capítulo 3 você vai ver, se vocês ressuscitaram com Cristo, façam morrer essas coisas. Mortifiquem o pecado. Ou seja, não vivam mais de acordo com as vontades da sua carne. Então, quer dizer, precisa haver um conter da carne, por assim dizer, e até uma disciplina espiritual, mas não no sentido assim de eu faço e eu vou ser aceito, mas aquela disciplina de
de você lutar contra o pecado, de você entender a graça, de você entender que você já foi ressuscitado com Cristo. Eles até falavam de Jesus, pregavam sobre Jesus, mas as suas ações excluíam o sacrifício de Jesus. Sim, exatamente. Né? Excluíam. É como hoje você pegar um culto lá, vamos colocar um elemento judaico aqui, porque está escrito que isso, mas está escrito com qual propósito? Sim. Né? Com qual propósito? Quer dizer, se eu preciso desses elementos no culto, onde fica Cristo? Sendo que ele já fez, já cumpriu, já realizou, né? E hoje a gente vê isso, uma nova roupagem, precisa disso, precisa daquilo outro, mas e a obra? Terrinha não sei da onde, aguinha não sei da onde, né? Candelabro, óleo na porta, óleo no carro, isso, aquilo, né? A arca, e a roupa, e assim vai. Exatamente. E assim vai. E até eu estava lendo aqui a respeito dessa heresia de Colossos. Alguns estudiosos acreditam assim que não havia uma heresia assim denominada, por assim dizer, né? Mas era aqueles elementos estranhos, e aí a gente vai tocar na ferida de algumas pessoas. Como por exemplo, hoje a pessoa consultar o horóscopo. Sim. Que cor de roupa que eu devo usar? Mas é que o meu signo em relação ao amor diz outra coisa. Excluindo a soberania de Deus. Quer dizer, onde fica a direção de Deus para as nossas vidas, né? O Deus que nos conhece, o Deus que nos guia, que nos guarda. Quer dizer, a gente precisa ainda consultar um horóscopo para saber com que pessoa eu combino. E na igreja de Colossenses era dessa maneira. Sim, exatamente. Sim. Então, eles acreditavam que os astros controlavam tudo, sim, né? Sim, excluindo Jesus Cristo, excluindo Deus. E o Espírito, né, que Jesus disse, que nos guia, que nos consola, e o Espírito que nos faz ser uma pessoa mansa, uma pessoa diferente, que nos dá graça para mortificar o pecado, porque daí o que acontece? As pessoas falam assim, mas é que esse signo não bate com o signo do fulano. Mas são dois pecadores, que negócio de signo é esse, né? Então são dois pecadores que precisam de graça, que precisam mortificar o pecado, que precisam entender o sacrifício de Jesus para poder viver. Então a gente não precisa consultar nada mais além, né? Consulte a palavra de Deus. Consulte a palavra. Até para fazer para descontrair um pouco, um dia um rapaz trabalhava comigo, perguntaram assim, qual é o seu signo? Ele falou, dinossauro. Mas dinossauro não existe. Eu falei, então é por isso mesmo, porque não existe nada disso. Achei bem legal. E olha que nem cristão ele era, né? Mas foi bem legal assim, a saída bem humorada dele, né? E isso é uma das... Esse é a ponta do iceberg, né? É a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. Porque vemos cristãos se apegando com cor de roupa, né? Como poderia dizer? Com o pisar do pé direito, pé esquerdo, não pode passar debaixo da escada, olha, gato preto, assim, chinelo virado, né? Tudo isso tem uma... É bom, e é legal assim, a gente destacar nessa introdução de Colossenses que o tema central da carta é a supremacia do Senhor Jesus. Né? É a suficiência de Cristo. Suficiência, a sua supremacia, ou seja, Ele é suficiente. Contra essas heresias. Né? Ele é suficiente, então se Ele é suficiente, nós não precisamos de algo a mais, e Ele é supremo. Né? O apóstolo Paulo já vai tratar isso logo no começo, né? Ele é o cabeça, Ele é o primogênito, e uma outra questão também de primogênito, não é que primogênito foi criado, né? Como um Deus menor. Não, primogênito no sentido da primazia. Né? Se eu não me engano, acho que é Êxodo 4:22, Deus vai chamar Israel de seu primogênito. Um povo como seu primogênito. E Jesus é o primogênito de Deus, mas o primogênito não porque ele foi criado e aí ele tem um lugar de destaque, mas ele é menor. Não, ele é da mesma essência do que Deus, mas ele é primogênito no sentido que todas as coisas convergem para ele. Né? Então, Colossenses é bem legal, assim, uma carta muito interessante, assim, muito gostoso de você ler. Dá para fazer um exercício e ler umas 10 vezes. Sim, né? Porque... e o maravilhoso que muda a conduta, né? Muda a conduta cristã. Sim. Muda a maneira de você enxergar o que é a fé, relacionado à fé, o que é a caminhada cristã. Né? Assim, o apóstolo Paulo ele é muito feliz, e uma das passagens que eu mais gosto é Colossenses, né? do capítulo 1, do versículo 14 em seguida, né? Nós até cantamos na nossa igreja que diz: em quem temos a redenção
isto é o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, é o que o pastor Renan acabou de citar, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E ele também é a cabeça do corpo. Então, isso é maravilhoso. Né? Tudo foi criado por ele. Como que uma criatura tem o poder de criar alguma coisa? Né? Sim. A gente já elimina já essa questão. Se ele é uma criatura, a criatura não tem esse poder de criar. Ele tem o poder de replicar. Fazer alguma coisa que lhe foi dada. Mas de criar do nada, ele não tem esse poder. Né? Porque o acaso não faz nada perfeito. Sim. Se você jogar um ovo aqui, não vai sair o acaso gera desordem. Gera desordem. Exatamente. E aí o que acontece? É como se o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, se existe algum astro, alguma estrela, algum planeta, alguma coisa, em que vocês consultam isso aí, isso foi criado por ele. Por isso que ele diz, né? Sejam principados, sejam poderes, as coisas que estão na terra, as visíveis e invisíveis, tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer, ele é o criador de todas as coisas. Percebe o que o pecado faz? O pecado ele distorce. Sim. Né? Erra o alvo. Erra o alvo. Né? O alvo do ser humano é adorar a Deus, né? Adorar o Criador. Sim. Né? E o pecado que ele fez? Ele faz com que esse alvo seja distorcido, erre o alvo. Adore né? as coisas Adore criadas. As coisas criadas. Né? E a raiz de tudo isso é a idolatria. Exato. Né? Que está no coração do homem. Você falou aí que é bem interessante, né? Os versos 15 até o 17, se não me engano, né? Mas em quem temos a redenção, essa palavra redenção para mim ela tem um significado muito maravilhoso. Mas eu gostaria de destacar aqui o verso 5 do capítulo 1. Por causa da esperança que vos está reservada no céu. Então é como se o apóstolo estivesse dizendo assim, olha, vocês estão desviando o foco aí. Tem uma herança reservada para vocês. Né? E ela está reservada no céu, do qual vocês já ouviram a palavra da verdade, o Evangelho. Ou seja, por que vocês estão perdendo tempo? Por isso que eu falei, né? O apóstolo Paulo é muito amoroso, mas sem perder a mão da verdade, Sim. não doutrinária, daquilo que é. E é uma palavra também confortante, porque a partir do momento em que eu coloco a minha esperança em algo terreno, é bem provável que eu vou me decepcionar. Sim. Essa sem sombra de dúvida, né? E o que ele faz? Ele, tanto que no capítulo 3 ele fala, ele olha para os céus. Né? Olha para os céus. Busca as coisas de cima. Busca as coisas de cima. Dar a entender que o povo ele estava se desviando, né? Uhum. As heresias daquele contexto estavam contaminando o coração. Né? E isso tem acontecido muito hoje. Muito. As pessoas confundem muito a questão do verdadeiro evangelho, é porque falou de Cristo. Né? E às vezes o Cristo que está sendo citado é apenas um profeta, é apenas um guru, mas não é o Jesus Cristo, mestre Senhor. do bem, né? Sim, exatamente. Então as pessoas têm acaba tendo essa distorção daquilo que, né? Esses dias eu estava vendo um pastor português, o Thiago Cavaco, Sim. Ele pegou e falou assim, olha, o povo tem Jesus como mestre, bom, ensinador. Vamos lá então, né? Jesus é mestre, então vamos lá. Jesus chega e diz assim, sede perfeito como vosso Pai no céu é perfeito. E aí, o que a gente faz? Então ele é muito mais do que um mestre. Sim. De bons ensinamentos, né? Seja perfeito. Aí ele fala assim, você tem noção de como é profunda essa palavra? Né? Então é bem pesado, né? Interessante demais. Ele já foi na veia mesmo, né? Bateu. Essa distorção acaba tendo foco, né? O foco ele deve estar sempre na pessoa de Jesus Cristo, sempre, né? E infelizmente as pessoas aguçadas pelos seus desejos gananciosos, pelos seus desejos de vaidade, né? Acabam indo por outros caminhos, né? Uhum. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele trazendo a supremacia de Cristo. Né? Olhe para Cristo, a esperança de vocês está em Cristo. Né? E é interessante que esta carta ela se torna muito atual, porque essas heresias elas não sumiram, elas são como parasitas, ainda continuam, né? Com outra roupagem, mas continuam e precisam ser tratadas, precisam ser combatidas, né? Nós vemos que Deus levantou homens como Tertuliano para combater esse tipo de heresia, mas ainda persiste. E como nós vamos combater esse tipo de heresia? Né? Pregando o verdadeiro evangelho. Exatamente. Né?
mostrando quem de fato é a pessoa de Jesus Cristo, né? A sua supremacia, a sua suficiência, né? Tanto que nós acreditamos nos 5 solas, e uma delas é somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo, né? E quando fala somente Cristo, é uma abordagem, eu poderia dizer assim, na sua totalidade. Ele é o mediador, fora dele não há salvação, né? Ele é a ponte que nos liga ao Pai, né? Foi ele que se entregou na cruz, então tudo subsiste, tudo existe em torno de Cristo Jesus, né? O Supremo, o Filho de Deus. Não adianta a gente falar assim, postar nas redes sociais, solos Cristos, em latim, né, para ser mais bonito e tal, ou até mesmo em português somente Cristo, e não fazer disso uma verdade para o nosso coração. Né? Porque, veja bem, quando Paulo já cumprimenta, ele já cumprimenta a igreja como apóstolo de Cristo. Ele começa por aí. Paulo, apóstolo de Cristo, aquele que foi enviado pelo próprio Cristo, né, pela vontade de Deus. Aí ele cita seus companheiros, o irmão Timóteo, depois ele vai falar de Epáfras, né, no decorrer da carta. E aí ele vai, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Então ele tem uma autoridade, e ele vive essa autoridade, que é a autoridade de Cristo. Então, ele como supremo, então você poderia fazer como o pastor Paulo Vale falou aquela vez, um quiasmo, né? O texto daqui se conecta com daqui, né? Então você tem Cristo, Evangelho, né? Cristo, Evangelho, Cristo, Evangelho. Ela vai nesse tom até o final da oração, que ele estava preso por causa de quê? Por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então ele vai sempre nessa toada. Então não é só falar solos Cristo, que soa muito bonito, é o entender mesmo, é o viver Jesus, como ele falou para os Gálatas, né? Trago no meu corpo as marcas de Cristo, que isso faz toda a diferença. Como eu comentei, você tem todo um corpo doutrinário muito sólido, muito pesado, né? Pesado no sentido assim que tem corpo, né? Tem como se fosse um suco ou um café que tem sabor, encorpado. Mas ele não fica só nisso, ele se estende para a prática. Né? Mas você sabe que ele, quando combate essas heresias, eu acho interessante assim, que o gnosticismo, ele parte de uma liderança, né? De uma liderança. Quando nós vemos a palavra gnosticismo, vemos que ela é oriunda da palavra gnose, que é conhecimento, né? Uhum. E quando Paulo ele escreve para que Epáfras leve a igreja, ele está combatendo a liderança religiosa, liderança que tinha um rostinho de piedade, né? Até falava, mas por detrás estava ali lançando sementes de heresia, né? E é interessante que nós olhamos para a nossa realidade. Eu sei que muitos talvez não vão concordar, mas é um tipo de heresia que ela se encontra hoje na liderança, que se diz eclesiástica e religiosa, né? Porque a partir do momento que essa liderança ela se fecha na maneira em que nós somos os detentores desse conhecimento, né? Nós estamos acima daqueles que não têm conhecimento, né? E para se chegar a Cristo precisa ter o conhecimento que nós temos. Isso é gnosticismo, né? E nós vemos que ainda isso persiste, né? E é duro falar, é duro até para vocês que nos escutam e nos assistem, assim, é algo que foi confrontado, foi combatido contra uma liderança religiosa. Como se alguém chegasse e falasse assim: poxa, qual é o segredo para você saber tanto da Bíblia hoje? Isso aí é só quem é ungido de Deus é que pode obter essas coisas. Caso contrário, é só para quem... Não é assim. Né? A igreja, ela é como um time de futebol. Ela tem um capitão, tem um técnico que dá as diretrizes, mas ela é como um time. Tem que funcionar como um todo. Né? Você não pode culpar um jogador ou culpar um só. É um time, ele já diz, é um time, é uma equipe. Né? E é bem assim pertinente o que você está falando, porque eu vejo no Antigo Testamento, até usar uma expressão bem coloquial, Deus, quando tinha uma queixa contra o povo, ele não tratava com o Zé da esquina, ele chegava com Moisés, né, a liderança, falava assim: olha, fala assim, assim, assim para o meu povo. Quando era para o rei, chegava o profeta, profetizava para o rei. Por quê? Porque a liderança tem essa responsabilidade, né? E o povo também tem a sua responsabilidade. Então é uma via de mão dupla. Mas
que a liderança vai ser cobrada de uma forma maior, isso com certeza, né? Com certeza, com certeza. E aí Colossenses, ele é como posso dizer assim, o antídoto, né, para resolver esses problemas, para alimentar a igreja sempre com o Evangelho. E aí aqui a gente vê uma coisa bem interessante, né? Poxa, eles já ouviram o Evangelho, já sabiam, por que eles precisavam ouvir ainda mais? E o que nós podemos aprender disso? Podemos aprender que a gente precisa do Evangelho todos os dias. Sim, todos os dias. Todos os dias, o Evangelho é diário, se o pão é diário, a oração também é diária. Não foi isso que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ué, se pedimos o pão hoje, pedimos como? Através da oração. Então, a oração nos é ensinada por meio do Evangelho, por meio da boa notícia. Nós precisamos diariamente, a gente não pode aprender as verdades, fazer um estoque lá, colocar na cabeça, e agora eu já sei isso e aquilo. Só em caso extremo, né, onde a pessoa não tem acesso à Bíblia, que ouve ali a semente da palavra e fica no coração para o resto da vida. Mas mesmo assim, ele precisa orar, ele precisa buscar a presença do Senhor, porque o Evangelho é diário. Né? Mais alguma coisa aí para comentar? Somente de Colossenses? Que vocês continuem conosco, né, nesses próximos cultos de ensino, né? Como foi dito, né, uma carta de extrema relevância para a nossa atualidade, né? Vocês possam estar nos acompanhando. Vamos estar orando? Já está finalizando. Vamos, só assim para a gente fechar, a gente quer mergulhar bastante assim, em Colossenses, e a gente vai ver assim como se fossem as chaves, né, dos versículos sendo sempre conectadas um ao outro. Né? A gente tem essa divisão, né, de maneira didática, é bom a gente entender. Mas se você pegasse como fosse um texto todo, né, você vai ver a chave. Então, na Cristo cabeça, o tesouro da sabedoria e da ciência no capítulo 2, depois no capítulo 3, a questão da nossa vida estar escondida com Cristo em Deus, e o capítulo 4 é a respeito da oração, né, que o apóstolo Paulo nunca negligenciou a oração, tanto individual, né, que ele fala assim, irmãos, oreis por mim, né, e como da igreja. Sim. A igreja não pode experimentar algo, não dizer algo novo, né, mas assim, sempre estar renovado pelo Evangelho se ela não orar, se ela não buscar. Sim, né? Com certeza. Então é decepcionante você ver as pessoas e elas falam, poxa, não consigo orar, mas por quê? Porque não entendeu ainda, né, qual é a grandeza da oração, de ela não ser uma obrigação. Oração é relacionamento também. Relacionamento. Muito bem, irmãos. Continue nos acompanhando. A gente vai aqui trabalhar Colossenses. Às vezes, né, Deus nos dê graça que seja sempre juntos, mas às vezes sozinhos, às vezes não. Mas vamos, neste período aí de dificuldade, nos ater ao meio que a gente tem, que é o meio digital, né, para poder aprender um pouco mais da palavra. Orar, amém. Vamos estar orando? Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Obrigado, Pai, pelo teu infinito amor, pela tua graça. Que o Senhor toque a cada coração, que tudo que foi falado seja compreensível, Pai. Que o Senhor possa estar transformando corações, que a tua bênção esteja sobre cada vida, amém, guardando, livrando do mal, Pai. Vivemos um momento tão complicado e pedimos a tua misericórdia e graça, Pai, sobre toda essa nação. Muito obrigado por esse momento, que a tua palavra, Pai, possa produzir, Pai, frutos que glorifiquem o teu nome. Amém. Desde já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a todos. Pastor, obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e até mais.